Seguindo a sequência determinada no e-book que você baixou, eu agora vou falar dos materiais que eu utilizo. É um tema muito importante, é um tema que gera muita curiosidade entre os iniciantes, porque todo mundo quer saber qual material que o meu artista predileto utiliza, né? Muitas vezes a gente vê um vídeo, vê um tutorial na internet, a gente vê o material que o artista utiliza e a gente vai para a internet para comprar aquele material, fica desesperado, achando que simplesmente por ter aquele material você vai atingir aquele nível daquele artista, certo? E sabemos que não é bem assim. Eu já caí muito nesse erro no início. Tenho materiais ali que eu nunca utilizei e que realmente foi fruto da emoção, tá? O que eu vou lhes apresentar agora é resultado de anos de prática, anos testando, desenhando. Eu vou te mostrar exatamente o que é necessário para a realização de um desenho realista no nível dos desenhos que eu faço, certo? Não vou te apresentar menos coisa ou mais coisas, certo? Também não espero que você utilize exatamente as coisas que eu vou utilizar. O material de um artista realmente é uma coisa que é única, difere de artista para artista. Alguns se adaptam melhor a certos materiais, outros não, certo? Então eu vou te apresentar o resultado de anos de experiência e você utiliza aquilo que for mais conveniente para você, tá certo? Também vou estar te mostrando materiais alternativos, tá? O material de um desenhista realmente é um material um pouco caro, tá? E eu vou te mostrar o material que eu utilizo, certo? Que eu adquiri ao longo dos anos, e vou te mostrar também possíveis opções caseiras, artesanais, para que você possa substituir aquele material e ter o mesmo resultado, tá certo? Então preste bastante atenção, absorva aquilo que você achar importante, tá? Teste esses materiais no seu desenho e boa sorte! Olá! Antes de partir para a parte que eu vou te mostrar o meu material, ok? Eu gostaria de explicar aqui a graduação dos lápis grafite, né? Observe que temos uma reta, tá? E à esquerda dessa reta temos a família H, então H, 2H, 3H, 4H, e à direita temos a família B, né? B, 2B, 3B, 4B. Ao centro nós temos a graduação HB, né? Que seria ali o centro de tudo, seria o meio termo, ok? Então vou explicar aqui como que funciona o risco, né? O traço de todas essas graduações aqui. Então, partindo do HB para a sua esquerda, nós temos um risco, né? De qualquer um desses lápis aqui, ele vai se tornando, né? Seco e claro. Então, partindo do HB para a esquerda, cada vez que você riscar, você vai ter um risco seco e claro. Consequentemente, né, o H vai ser menos claro do que o 3H e assim sucessivamente, tá? Partindo do HB para a direita, nós temos a família B, né? Então temos o B, 2B, 3B, 4B. A partir do HB para a direita, o traço ele vai se tornando macio e escuro. Então, quanto maior aqui a graduação, indo para a direita, o traço vai ser mais macio e mais escuro, certo? Geralmente,
arquitetos, pessoal da construção civil costuma utilizar esses lápis da família H. O meio artístico geralmente permanece aqui na família B, ok? Eu, na realização dos meus desenhos realistas, eu utilizo 4 graduações dessa, tá? Sendo que 2, né, H e HB é para o lápis e 2 são para as lapiseiras, ok? Então eu vou utilizar lapiseiras com minas de grafite, tá? Então eu utilizo H e HB para lápis e 2B e 4B para lapiseiras. Eu poderia muito bem simplificar isso aqui e dizer que eu utilizo só o H, o HB e o 4B, ok? Que o 4B eu utilizo para fazer o preto absoluto. Eu afirmo aqui, você não precisa de mais de 3 graduações dessa. Então eu vejo muitos artistas variando bastante, comprando diversos tipos de lápis, porém, na minha opinião, não é necessário. Então, pessoal, aqui está disposto, né, todo o material que eu utilizo, né? Só tá fora dessa primeira abordagem aqui as pranchetas, tá? E a mesa de desenho. Porém, eu vou gravar mais um vídeo simplesmente para falar a respeito delas, tá? Mas o material de primeira ponta mesmo, de primeira linha, é esse aqui que está disposto. Então vamos começar falando do lápis. O lápis que eu utilizo, ele é o lápis da Staedtler, tá? É o lápis H e o lápis HB, certo? Ambos da marca Staedtler. Então, todos os desenhos que eu faço em relação a lápis, eu só utilizo esses dois aqui, porque eu vejo muitas pessoas achando que precisa de dezenas de lápis, vários tipos de lápis diferentes para fazer um desenho realista. Realmente eu só trabalho com esses dois. Essa marca, ela é uma marca muito boa, é uma marca alemã, é uma marca extremamente conhecida. As minas são muito resistentes, tá? Então o material é um lápis de excelente qualidade. Esses dois materiais aqui realmente é o grande diferencial da minha técnica. Eu costumo dizer que eu desenho mais com esse material aqui do que com os próprios lápis. O que seria isso aqui? Isso aqui são canetas borracha. Então é um material simples, tá? Mas é um material que eu realmente utilizo bastante. Eu utilizo 2 tipos de canetas borracha. Então esse primeiro tipo aqui é uma borracha da marca Tombow, certo? É a caneta borracha Monokinoki 3.8 da marca Tombow. É uma marca japonesa, é uma caneta importada do Japão, tá? Uma das características dela é que a mina é muito resistente, é muito dura, certo? O refil, na verdade, dessa caneta borracha é um refil muito duro. E eu utilizo essa caneta borracha aqui para fazer diversos efeitos num desenho realista, tá? Então eu acentuo pontos de luz, né? Eu uso essa caneta borracha aqui para tirar alguma sujeira que possa ter sujado o meu desenho também, tá? Eu utilizo ela para tirar aquele grafite mais impregnado do papel e que não deveria estar ali. Então é uma caneta
é um material que eu utilizo bastante, tá? A outra caneta borracha que eu utilizo, eu nem vou falar de marca, porque é uma caneta borracha normal, tá? Que você encontra em qualquer papelaria. Eu utilizo ela para fins diferentes do que eu utilizo a caneta da marca Tombow, tá? Porém, é uma caneta borracha que eu uso bastante, eu uso mais do que a Tombow, porque com ela eu faço uma infinidade de efeitos e que são fundamentais no meu desenho realista, ok? O refil dela é uma borracha mais macia, certo? Mais flexível. Então vai ter um tópico mais adiante somente sobre o uso da caneta borracha, ok? O próximo material, o próximo instrumento é um prolongador, tá? De lápis grafite. Tendo em vista que o nosso lápis, ele é um lápis caro, o nosso material é um material caro, fica inviável você jogar o lápis fora quando ele chega em um tamanho como esse. Então, para isso utilizamos esse instrumento chamado de prolongador de lápis grafite. Ele vai aumentar o tempo de vida útil, né, de utilização do seu lápis. Caso você não disponha caso você não tenha condições de adquirir esse material, esse instrumento aqui, você pode preparar um de forma artesanal, certo? Então você não precisa gastar dinheiro. Então temos aqui um lápis, ó, já na finaleira, e temos aqui um prolongador, certo? Que foi feito com o corpo de uma caneta esferográfica sem uso, tá? Sem tinta e tal. Então você prepara isso aqui, aquece, né? Prepara isso e você tem aí um instrumento totalmente artesanal, porém que cumpre a mesma finalidade do que você compra numa papelaria, ok? Que você compra pela internet, tá? O próximo material que eu utilizo aqui é uma lapiseira, certo? Eu uso da marca Tecnosys, ok? Porém da Pentel também é muito bacana, tá? Realmente são lapiseiras de excelente qualidade. E eu utilizo a lapiseira simplesmente para os efeitos de preto absoluto. E eu utilizo as minas, uma mina 4B da Pentel, e às vezes, muito raramente, eu utilizo uma mina 2B da Staedtler. Eu costumo usar mais o 4B, tá? Próximo material aqui são dois estiletes diferentes, certo? Também não tem essa questão de marca, né? Realmente, tô só demonstrando aqui que eu uso dois. Por que dois? Um dos estiletes é para fazer a ponta do lápis, tá? O outro estilete é para preparar a ponta da caneta borracha de forma que ela fique dessa maneira aqui, tá? Então, por que eu uso dois? Antigamente eu usava só um estilete para fazer a ponta do lápis e preparar as borrachas. Só que eu observava que o estilete que eu uso a grafite, ele fica totalmente sujo de grafite, e quando eu ia fazer a ponta da caneta borracha, esse grafite sujava aquela caneta, tá? E como a caneta borracha eu utilizo já na parte final do desenho, é uma parte realmente que não pode ter erro. Já aconteceu ao utilizar a caneta borracha suja no desenho,
ocasionou ali um probleminha, tá? Levou o grafite para onde não deveria e realmente foi uma coisa inconveniente, tá? Então a partir daí eu comecei a usar dois tipos de estiletes diferentes, ok? O próximo instrumento aqui, eu uso raramente ele, só que eu acho muito interessante fazer essa demonstração, mostrar para vocês, para que vocês tenham conhecimento que ele existe, tá? Esse é o chamado boleador, nada mais é do que, parece uma caneta, tá? Só que ele tem uma ponta de metal, certo? Isso tudo aqui é de metal. E observem que, não sei se a câmera vai captar, ele tem uma esfera de metal aqui, ó. Ele tem uma pequena esferinha de metal, é arredondado. Essa ponta dele aqui é uma ponta arredondada, tá? Para que serve esse instrumento? Ele serve para você fazer alguns efeitos, algumas texturas, como por exemplo pelos loiros, barbas, enfim, ele serve para você fazer esses efeitos. Então como é que funciona? Eu vou demonstrar o uso dele, certo? Também no decorrer dos próximos vídeos, só que ele funciona marcando a folha que você está desenhando, tá? Então ele faz riscos, né? Ele faz sulcos na folha, e quando você vai manchar essa folha com lápis grafite, onde você passou o boleador, consequentemente a grafite ela não vai fixar, ela não vai penetrar, causando então aqueles efeitos de fios brancos. Eu uso raramente o boleador, mas é um instrumento interessante. Outro instrumento aqui muito importante são os esfuminhos. Eu utilizo o esfuminho número 1 da marca Trident. Ele é um esfuminho mais fino. Utilizo para partes ali do desenho que necessita de um instrumento um pouco mais delicado. Então, textura de olhos, dentes, eu utilizo o esfuminho número 1. O esfuminho número 3 também eu utilizo já para fazer a parte da pele, né? Eu faço todos os outros efeitos. Por que que o esfuminho ele é um instrumento extremamente importante para o desenho realista? O esfuminho ele serve para esbater a grafite no seu desenho, tá? Existem diversos artistas que não usam o esfuminho ou usam muito pouco. E realmente na minha opinião e pelo que eu tenho estudado ao longo de todos esses anos na arte realista, né, os grandes nomes do realismo mundial utilizam o esfuminho. O esfuminho ele tem como função principal dar aquela textura realmente de realismo, ok? Então diversos artistas utilizam papel higiênico, né? Lenços para fazer esse trabalho de espalhar grafite, porém esses desenhos eles não ficam com aspecto realista. Você olha, você vê aquele desenho liso, né? Como se fosse uma foto muito tratada no Photoshop, e realmente não tem a textura de um desenho realista, tá? E o esfuminho ele é fundamental para para que esse desenho tenha essas texturas, ok? Aqui temos uma escova, tá? Essa escova é uma escova de limpeza comum, você compra realmente em qualquer local. Para que serve? Serve para você não cometer aquele erro de passar a mão em cima do seu desenho para tirar alguma sujeira. E serve também para você, antes de começar a desenhar, você passar em cima do seu desenho, mesmo que você não esteja vendo sujeira, tá? Por que que eu falo de passar a mão?
A nossa mão, ela acumula sais, líquidos, óleo, enfim. E todas essas substâncias, elas podem realmente estragar o seu desenho. Então, é de fundamental importância que você tenha esse cuidado, tá, com o seu desenho. Toda vez que você apagar, utilize esse instrumento aqui para limpar aquela área. E por quê? Um exemplo, um minúsculo pedacinho de grafite que você nem está enxergando, se ele tiver no seu desenho e você for passar a mão, você pode provocar ali um erro que você não queria, tá? E geralmente esses riscos que são provocados assim por acidente, eles são muito difíceis de tirar. Somente com o uso de uma caneta borracha poderosa você consegue, tá? E às vezes você nem consegue, tá? Então isso aqui é um material muito importante, ok? Temos aqui a fita crepe. A fita crepe também é muito importante, eu estou sempre utilizando. Ela serve para fixar o seu desenho na prancheta de desenho. Então, para que seu desenho não fique solto, para que você não vá, por exemplo, manchar com o lápis, né? Ou apagar e de repente essa folha solta, como ela não está firme, você provocar um risco ou algo que você também não queira fazer, é interessante que você deixe essa folha fixa na prancheta com essa fita crepe, tá? E se você realmente fixar esse desenho, né, essa folha na prancheta, colocando fita em toda a lateral do desenho, você vai evitar também que se acumule sujeira atrás do desenho, tá? Porque qualquer grão, qualquer sujeira atrás do desenho, se você estiver manchando aqui, você vai observar que onde tem aquela sujeira, aquele grão, aquele fragmento, o grafite também vai provocar um efeito indesejado, ok? E por último, temos aqui, certo, duas pranchetas com lixas, lixa d'água de construção, tá? Normal. Observem que uma das lixas, ela é mais áspera, tá? Ela é mais áspera e ela serve exatamente para quê? Para limpar esse fuminho, para tirar grafite desse fuminho, para fazer essa ponta, tá? Então você simplesmente vai lixar. Muitas pessoas nem sabem nem sabiam, na verdade, como utilizar o esfuminho ou como prepará-lo. Então você utiliza uma lixa como essa, tá? E a outra lixa, ela é um pouco mais fina, certo? Ela é um pouco menos áspera e ela tem como principal função, objetivo, ajudar você a preparar a ponta do seu lápis para que a ponta fique no tamanho certo e na espessura adequada. Então nada mais do que você fazer a ponta e lixar assim, ok? Então é um material extremamente importante. Eu vou fazer um vídeo só mostrando como fazer essa ponta desse lápis, tá? Porque é algo extremamente importante, como eu vou falar nos tópicos seguintes, ok? Prosseguindo com o material que eu utilizo, certo? E antes de falar realmente desse material que eu trato como material secundário, que você pode ou não utilizar, eu achei interessante dividir algumas coisas sobre a caneta borracha, o boleador e o esfuminho, que eu realmente
gosto de compartilhar, tá? Caso você não tenha como adquirir a caneta borracha, você pode usar uma borracha normal para fabricar esses instrumentos, certo? Que vão cumprir o mesmo objetivo que a caneta borracha, tá? Vão desempenhar satisfatoriamente a mesma finalidade, ok? Então você pega uma borracha normal e prepara desta forma aqui e você vai ter instrumentos adequados para fazer os efeitos no seu desenho realista. Então você não precisa de cara comprar uma caneta borracha, tá certo? Falando sobre o boleador, caso você também não tenha condições de adquirir um boleador, como eu falei no vídeo anterior, o boleador ele é um instrumento que tem uma ponta arredondada de metal, certo? Você não tem condições de adquirir um desses? Qual é o material que você tem? Qual é o instrumento que você tem em casa que também tem uma ponta, certo? Que é uma esfera de metal? Uma caneta, certo? Uma caneta esferográfica normal, ela vai cumprir o mesmo objetivo que o boleador e você também não vai precisar gastar dinheiro, ok? Então, uma caneta esferográfica sem tinta, tá? Vamos atentar para isso. Eu não quero ninguém estragando o seu desenho aí, colocando tinta onde não era para colocar. Então, se certifique que a caneta realmente não tem tinta e utilize como um boleador, ok? E falando sobre esse fuminho, tá? Achei interessante. Para quem nunca ouviu falar desse instrumento, ele nada mais é do que um bastão de papel prensado extremamente duro, certo? Extremamente resistente, que serve para você esbater o grafite no seu desenho, tá? Então era isso que eu queria falar para complementar a parte ali dos materiais. E agora eu vou falar sobre a prancheta. É extremamente importante você ter uma prancheta, certo? A minha, ela é uma prancheta tamanho A3, da marca Trident. Ela tem, você consegue fixar o seu desenho aqui, tá? É muito importante você trabalhar com uma prancheta como essa, porque ela realmente é adequada para isso. Ela foi feita para desenho. Então você tem aqui uma superfície lisa, certo? Você vai colocar o seu desenho, você vai trabalhar e você não vai correr o risco de provocar algum efeito indesejado pelo fato da superfície não ser lisa. E esse material aqui é muito bacana, tá? E é um material feito para isso. O próximo tópico que eu vou tratar é a minha mesa de desenho, que é uma mesa também totalmente artesanal, e eu a uso em conjunto com essa prancheta. Finalizando aqui a parte de conhecendo os materiais, eu vou lhes apresentar a minha mesa de desenho, certo? Mas antes de falar sobre ela, eu gostaria de te falar a importância de você desenhar com o seu desenho, a sua mesa inclinada, certo? Nós sabemos que o desenho realista é um desenho que demora muito tempo para você terminar, então é um desenho que exige que você trabalhe muito em cima dos detalhes. Então às vezes você passa horas simplesmente fazendo uma determinada textura, um olho, um cabelo, e isso influencia diretamente
na sua saúde. De que forma? Se você desenha inclinado, se você trabalha desenhando inclinado, você vai estar com uma postura ereta, então você vai estar com a postura correta, certo? Então você vai passar horas e isso não vai afetar a sua coluna. Então é importante que você esteja bem acomodado, uma cadeira com encosto que seja confortável, certo? E é importante que você desenhe inclinado. Então, o que vemos geralmente são as pessoas desenharem em uma mesa comum, certo? Com desenho deitado. Então, se você vai fazer um desenho realista, você vai passar horas nessa posição aqui, nessa má postura. Isso vai comprometer a sua coluna. Você vai ficar torto. Você vai, quando você realmente terminar esse desenho, você vai ir direto para o hospital, certo? Porque a sua coluna vai estar bastante afetada, certo? Então, o principal motivo de você, um dos principais motivos de você desenhar inclinado, né, com o desenho voltado para você inclinado, é realmente a questão da sua saúde, certo? O outro grande motivo é, desenhando inclinado, você tem a visão completa do seu desenho, você está enxergando ele como um todo, você está tendo a noção exata daquilo que você está fazendo, certo? Então, fica mais fácil você analisar se você está acertando, né, detalhes que precisam ser corrigidos, enfim, você tem uma visão geral do seu desenho. Quando você desenha inclinado, quando você desenha com o desenho deitado, a primeira coisa é que você não vai ter essa visão do seu desenho. Você vai ter uma visão mais em perspectiva. Falando de perspectiva, você vai ter uma visão mais em profundidade, certo? Então você não vai estar enxergando todos os detalhes do seu desenho, você vai estar enxergando de uma forma diferenciada, certo? Como eu falei, você vai estar enxergando em profundidade. Isso não é o ideal, principalmente quando falamos da arte realista, que é uma arte que exige muita observação, certo? E exige que você esteja atento aos detalhes. Então, falando de desenhar inclinado, agora eu vou falar dessa minha mesa, certo? Ela é uma mesa completamente artesanal, é uma mesa muito simples, um custo muito simples. No e-book que vocês baixaram tem o projeto dela, certo? Eu controlo a inclinação dela com esse pedaço de madeira, certo? Então, observem que agora ela está inclinada. E é o que eu falei antes. Realmente, o material que um desenhista utiliza é uma coisa única, certo? É uma coisa que cada desenhista se adapta de uma forma diferente a determinado tipo de material, né? Então as pessoas costumam achar que todo desenhista sonha com aquela mesa gigante de vidro, que tem régua, que tem isso e aquilo. Realmente não. Essa mesa aqui é o meu xodó. Ela além de tudo é uma mesa portátil, certo? Ela se adapta a qualquer mesa normal, tá? Eu levo ela para todos os lugares que eu vou. Cabe muito bem no carro. Se você anda de ônibus, de trem, dá para levar na mão também. Então, é a mesa que eu me adaptei, certo? Eu vi o projeto dela na internet, um projeto na verdade parecido, certo? E eu adaptei a minha maneira e já faz alguns anos que eu tenho essa mesa e realmente eu não pretendo substituí-la, porque, como eu falei, ela se adapta perfeitamente ao tipo de desenho que eu faço e às minhas necessidades. Eu utilizo ela em conjunto com a prancheta, tá?
Mas isso não significa que você não possa utilizar simplesmente a mesa. Basta você ter um material, um compensado, um tipo de compensado que realmente seja liso, certo? Então você pode usar o desenho direto na mesa. Eu prefiro usar com a prancheta, uma prancheta da Trident, como eu já mostrei antes, uma prancheta A3. Então as duas formam um conjunto que realmente supre as minhas necessidades. Então eu gosto de encostar o braço, enfim, essa mesa possibilita coisas que outras mesas realmente não possibilitam. Então você não precisa, certo, gastar dinheiro. Geralmente, na verdade, o material do desenhista é muito caro. Se você ainda for comprar uma mesa daquelas profissional, né? Eu não acredito nessa nomenclatura, porque grandes artistas do hiperrealismo mundial trabalham com materiais simples, certo? Então, o Dirk Zieminski, que é um alemão, todos os desenhistas realmente conhecem os trabalhos. Se você for observar os vídeos dele, o site, o canal, você vai observar que o material dele é simples, a mesa dele é simples. Então isso não tem muito a ver, tá? É questão de adaptação do desenhista. Então essa aqui é a minha mesa, tá? O custo dela é um custo barato, aproximadamente R$50, você mesmo consegue fazer. E ela, como eu falei, ela supre todas as minhas necessidades, ok?